Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente online. Num dia especial, né? Para especialmente nós gaúchos. O 20 de setembro. Lembra um dos momentos centrais também, chamamos de Dia do Gaúcho. Porque nos lembra a grande luta de nosso povo por justiça, por tempos novos, e nós temos muito que lembrar essas conquistas, como nós afirmamos na publicação feita em nossas redes sociais. Nós, como gaúchos, não celebramos uma derrota, porque entendemos que não foi uma derrota, mas sim foi um momento que se chegou à conclusão dos dois lados fazer um acordo, trazer mais benefícios para o nosso povo, para o nosso estado, e assim viver em paz como parte de uma nação maior, como parte do Brasil. Então nós celebramos esse dia, lembrando que no momento que o povo se une, ele pode fazer justiça, ele pode superar desafios, superar a injustiça que está no nosso entorno. União faz a força, né? E eu quero acolher você hoje também de uma forma diferente, lembrando um pouquinho do nosso culto gaúcho, trazendo aqui o Salmo 23, mas na versão gaúcha. Salmo 23. O patrão é meu pastor, nada vai me faltar. Tu me faz tirar uma céssia nas coxilhas. Pega minhas rédeas e me leva devagarito por águas tranquilas. Esfria a minha alma e de lambuja me dirige por pagos de justiça, por amor de teu nome. Ainda que a bala passasse rente às crinas desse vivente, não temeria mal algum, porque tu sempre estás do meu lado. A tua bombacha e as tuas esporas me aproxegam. Me prepara uma boia louca de especial na frente dos homens. Derrama esse óleo na minha cabeça e a minha cuia vai se encher. Bem capaz que a tua bondade e a tua misericórdia não irá vaguear pelos dias desse índio velho, e assim vou me encostar na casa do patrão por longos dias. Esse é o Salmo 23 na versão gaúcha. Algumas palavras nos são centrais, assim como na versão original do Salmo 23. A palavra patrão e pastor tem a ver com alguém que organiza, alguém que orienta, que dirige, que vai à frente. No momento que eu obedeça aos seus comandos, eu posso sim tirar uma céssia, ou seja, descansar tranquilo. Eu posso ter um tempo de refrigério. Eu posso conquistar a justiça, superar a injustiça. Aqui ele vai mencionar de que ele não teme mal algum, nem que a bala passe rente às crinas do vivente, né? Ou seja, eu posso descansar, ter um tempo de refrigério, cuidado, provisão, mesmo em meio às pelejas do dia a dia. Por quê? Porque eu ando em obediência à direção, às palavras, ao comando do patrão celeste. Você quer uma vida abençoada? Busque ao Senhor, busque ler, conhecer a palavra de Deus e obedeça. Ande em obediência. Isso vai gerar vida e vida em plenitude, segurança, provisão, refrigério em meio às batalhas, em meio às lutas, enfim, bênçãos e bênçãos sem fim. O patrão celeste é conosco sempre. Oremos. Pai querido, nós te louvamos por esse dia, te louvamos pelas tuas bênçãos, tantas e tantas que tens derramado sobre nossas vidas. Te louvamos porque és um Pai misericordioso e tens cuidado de nós.
Te louvamos por esse tempo que nos proporcionas de nos achegarmos a Ti, para ouvirmos a Tua palavra, conversarmos contigo, nos nutrirmos espiritualmente. Nós colocamos cada pessoa que estará sendo alcançada através dessa live, desse vídeo, nas Tuas mãos, sob o Teu cuidado. Cada lar, cada família que for alcançada, que seja abençoada por Ti, seja alimentada espiritualmente, e que cada pessoa que for alcançada tenha sua fé fortalecida por Ti, ó Senhor. Nós clamamos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores, não merecemos sequer nos aproximar, sequer nos dirigir a Ti. Mas nós fizemos isso somente confiantes na Tua misericórdia. Nos acolha na Tua presença. Fale aos nossos corações, nos instrua, nos capacite para sermos pessoas melhores, pessoas segundo o Teu coração. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Domingo nós tivemos um tempo muito precioso em nossa casa, em nosso templo, culto gaúcho, não para nós celebrarmos ou cultuarmos as tradições, mas como eu fiz já a referência, para lembrarmos das conquistas do nosso povo e na presença do Senhor, diante do Patrão Celeste, clamar por suas bênçãos, por sua direção sobre nossos governantes, sobre todas as autoridades, enfim, sobre nosso Estado. Tantos desafios precisam ser superados, tantas coisas precisam ser conquistadas. Olha só o sofrimento no entorno de uma enchente agora nesses últimos dias. Mas muito antes disso, embora que nós sejamos um estado produtor de grãos, comida de diferentes tipos, frutas, carnes, tem muita gente passando necessidade e fome. Isso é desafiador. Isso precisa ser vencido, isso precisa ser superado. E nós, como povo do Senhor, precisamos orar pela transformação dessa realidade, dessa sociedade muitas vezes injusta. Quantas pessoas também sendo destruídas pelo álcool, pelas drogas. Crianças, inclusive, adolescentes, jovens. Então, sim, nós temos desafios em nosso estado pelos quais nós, como povo crente, precisamos orar. Então, ao lembrarmos as conquistas do nosso povo, ao celebrarmos um culto do gaúcho, não é para cultuar a tradição, porque nós cultuamos somente a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nele está a vida. Ele é o único digno de receber culto, mas nós nos prostramos na presença do Senhor para orar por nosso estado. Com certeza, você aí, só pensar um pouquinho, você vai se lembrar de vários desafios que como estado precisamos superar, pelos quais nós, povo crente, precisamos orar. Então foi um tempo precioso. Sábado também tivemos o Geração Criança. Nesse próximo sábado não teremos Geração Criança, será no domingo. Enfim, a gente estará comunicando nas redes, nos contatos. E domingo nós celebramos culto com bênção da saúde. E nós estamos se preparando como igreja para uma viagem. Nós queremos ir a Alegrete, celebrar com a família do Sérgio, um irmão nosso que está agora servindo ao exército lá naquela cidade. E nós vamos lá celebrar, confraternizar. Então, se quiseres fazer parte desta viagem, ir até aquela terra, Alegrete, todo gaúcho precisa conhecer Alegrete, né? E celebrar em família, celebrar culto, confraternizar, comungar na presença do Senhor. Entre em contato conosco, a gente vai estar reservando também o seu lugar. Pessoal de Giruá, seu neto, Dona Rosane, boa noite. Jesus os abençoe. E nós já estamos nos preparando para receber a visita do nosso bispo diocesano, Márcio Simões. Ele estará conosco em novembro, segundo final de semana de novembro. Sempre temos um encontro de confraternização com ele, para batermos um papo, conversarmos com o nosso bispo, convivermos. Teremos também encontro de casais,
Neste caso será no sábado, e no domingo nós teremos culto com Santa Ceia, acolhimento de novos membros, o pessoal que está chegando, então oficialmente é acolhido pelo bispo na comunhão da igreja. Então um tempo precioso aí para os dias 9 e 10 de... Agora estou me perdendo aqui nas datas, mas acho que é isso mesmo. Segundo final de semana de novembro, para a gente estar celebrando, sendo ministrado por nosso bispo diocesano. Certo, queridos? Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos partilhando a série de pregações Sentados à Mesa do Pai. Nós já vimos dentro dessa série de pregações que nós fomos convidados à mesa. Deus nos convida, Deus anseia, Deus deseja ter a mim e a você, e para isso Ele já nos convidou. Ele nos atrai, se Ele quer nos quer junto dEle. Então nós sim fomos convidados, por mais que nos sintamos indignos, nós fomos convidados. E, mais do que isso, nós fomos incluídos numa grande família. Ao dizer nosso sim a Jesus, nós nos tornamos parte da família de Deus. É a lógica de nós termos um nome e um sobrenome, uma pertença. Não somos um João ninguém, não. Nós temos um nome e um sobrenome, nós pertencemos a Deus, à família de Deus. Nós fazemos parte de um todo maior. Por mais que você esteja orando sozinho em sua casa, por mais que você esteja numa congregação pequena, quem sabe aos domingos, celebrando, ou num culto nas casas, um pequeno grupo, mas nós sabemos que globalmente nós somos uma família, que em algum momento daquele dia também está celebrando, em algum momento daquele domingo também estará celebrando, ou naquele mesmo instante está celebrando, buscando ao Senhor. Então, nós somos parte de uma grande família, a família de Deus. E hoje, para avançarmos, nós vamos falar sobre o tema Na Mesa Tem Direção para a Vida. Deus nos atrai, nos dá uma família, né? E Ele nos dá direcionamento para a vida. Vamos abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, iniciando com o versículo 2 a 4 e depois 12 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com a qual estava cingido. Agora a partir do 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Essa é a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Pessoal de Erechim, boa noite. Celina, seu Ernesto, Luiz Felipe, Jesus abençoe essa família.
Uma das frases que, ao recordarmos que dia nós celebramos hoje, o 20 de setembro, o hino, né? Que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Veja que desafio. Jesus nos diz que Ele nos deu exemplo de humildade, de serviço, de partilha. E Ele nos desafia a seguirmos esse exemplo. E como povo gaúcho, nós temos esse orgulho de ser gaúcho, né? E nós nos desafiamos no sentido de sermos exemplo para outros, que nossas conquistas, as nossas lutas, os nossos princípios e valores pelos quais a gente zela sirvam inclusive de exemplo. Um desafio, né? Que nós tenhamos a palavra de Deus como inspiração, como direção, e aí sim, nós deixaremos um legado que outros seguirão, que outros serão inspirados. Na sequência, seguindo, né? Fechando parênteses, né? Sentados à mesa do Pai, nossa série de pregações. Na mesa tem direção. A mesa não é um mero móvel dentro de casa. Para mim nunca foi. Aprendi com meu pai e com minha mãe o valor da mesa. Ali é um lugar de comunhão, de conversa, de bate-papo, de nos nutrirmos. Mas é mais do que isso. Também de inspirarmos outros. E é aí que temos que ter cuidado com quem nós nos sentamos. De intimidade. Para quem nós confiamos nossa intimidade. Momentos mais íntimos, mais caros na nossa vida. Quem tem acesso a estes momentos? Deus nos dá direcionamento. Ele nos convida, nos inclui numa grande família para nos dar direcionamento, para direcionar nossa vida. O melhor lugar do mundo para se estar é a mesa do Pai Celestial. Você poderia citar inúmeras coisas para se fazer. Eu vou levar meu filho, vou investir nos estudos do meu filho, vou incentivar ele para estudar. O melhor lugar do mundo para ele estar é na presença do Pai. Fazer parte de uma família de fé. Sim, ele deve estudar. Isso faz bem. Ele deve ter amigos, mas algo que é mais precioso é estar na presença do Pai. Fazer parte da família de fé. Eu vou levar meu filho, eu quero que meu filho, minha filha faça parte de um centro de tradições gaúchas, porque é um lugar de família, onde valores, princípios são ensinados. Legal. Mas não há melhor lugar do que a família de Deus. A gente poderia falar também dos esportes. São bons e devem ser praticados, tudo bem. Mas não há melhor lugar para se estar do que na família de fé. Buscando a Deus, cultuando a Deus. Na maior parte desses lugares que eu citei, um homem, se está vivendo em adultério, ele não vai ser desafiado, ele não vai ser corrigido. Na igreja vai. Pela palavra de Deus, nós somos corrigidos. Levamos aquele puxão de orelha. Quando queremos falar uma mentirinha aqui, outra mentirinha lá, nesses ambientes que eu citei, não somos advertidos. Quem sabe até incentivados. O que tem uma mentirinha, né? O importante é ser feliz. Na igreja, isso não passa. Pela palavra de Deus, nós somos advertidos, sim, nós somos corrigidos. E somos chamados a mudar de vida. O melhor lugar do mundo para se estar
é na família de fé. E veja, mais de 2000 anos de história. Tantas investidas do inimigo para destruir a obra do Senhor. E nada. Houve uma divisão aqui, uma quebra lá, uma queda de um líder lá, queda de outro líder lá. Mas a igreja continua em pé. Muitas instituições, como igrejas se desviaram. Igrejas como um todo, como instituição, se desviaram e hoje, se a gente for ver, estão muito distantes do que seria a igreja que Jesus fundou. Mas a igreja de Jesus continua viva. E ela continuará porque as portas do inferno não podem contra ela. É ali que a gente ouve, quem sabe até dominicalmente ou de 15 em 15 dias, como é o nosso caso, as palavras de Jesus: comam deste pão, bebam deste cálice, até que eu volte. A esperança da volta de Jesus, da salvação em Cristo Jesus, é sempre renovada em nós. E isso nos dá um propósito, isso nos dá uma inspiração, isso nos dá coragem, forças para enfrentar as lutas do dia a dia. A gente podia lembrar da figura de Jó. Em meio a seu sofrimento, ele diz: eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Nesse mesmo capítulo, Jó 19, no verso 27, ele vai dizer assim: vê-lo-ei por mim mesmo. De quem ele está falando? De Deus. Eu verei, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Ou seja, já a saudade, aquele desejo de estar vendo o próprio Senhor com seus próprios olhos. E isso lhe dava forças para estar enfrentando o sofrimento dele. Ele já tinha perdido família, já tinha perdido tudo que tinha, o seu nome, as suas riquezas, a sua saúde estava por um triz, muito debilitada, mas havia uma esperança. Havia algo que lhe dava forças para permanecer em pé. Era a certeza de que um dia ele estaria face a face com o Senhor. O apóstolo Pedro também, o Evangelho de Lucas fala de um homem chamado Simeão. Capítulo 2 de Lucas. Ele recebeu do Senhor a revelação de que ele veria o Messias, tão esperado pelos judeus. Quando os pais trazem Jesus, apresentam o recém-nascido, conforme a lei determinava no templo, Simeão pega o menino. Quando ele o pegou nos braços, ele teve certeza que a promessa do Senhor se cumpriu, que ele estava com o menino Deus em suas mãos, com o Messias. E aí ele declara, ele canta ao Senhor, dizendo, a partir do verso 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele teve um degustar, ele teve uma prova. Ele comprovou daquilo que Deus já tinha lhe prometido. Porque a promessa do Messias no Antigo Testamento é muito clara em vários lugares. Mas ele provou, ele pegou em suas mãos o menino Deus e teve certeza que ali estava se cumprindo a promessa do Senhor. Então, assim como Jó, Simeão também estava com os olhos muito além das circunstâncias do seu entorno. Jó estava enfrentando muitos sofrimentos, mas seu olhar, a sua vida estava sendo fortalecida, encorajada pela fé e a certeza que no Senhor está a salvação. E o tempo de refrigério, de bênção, a salvação, ela viria, porque o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá a sua palavra.
Um dia o veremos face a face. Nós precisamos alimentar isso, ser direcionados por isso. Isso nos dá direção, isso nos dá inspiração, fortalecimento. Sim. E é sendo inspirados por essa certeza que nós vamos superando nossas limitações e sendo direcionados, caminhando em sua direção. Mas vamos lá. Entre o anseio de Jó e a alegria de Simeão, em primeiro lugar, na mesa do Pai eu tenho direção para conviver com os iscariotes, sem me tornar um deles. No texto que nós lemos, de João, capítulo 13, Jesus está sentado à mesa, celebrando a ceia, e com ele estava Judas Iscariotes, aquele que iria o trair. E ele sabia quem era. E dá para entender muito bem que Jesus lavou os pés do seu traidor. Lembra então quando Jesus nos diz que nós devemos amar até os nossos inimigos? Muitas vezes a gente se ofende por tão pouca coisa. Lembre-se, a ofensa é uma isca de Satanás. A gente se ofende aqui, se ofende ali, por pequenas coisas, mas na verdade são iscas para nos levar ao pecado. Jesus não permitiu que a sua identidade fosse ferida. Ele sabia quem ele era. Ele sabia para o que ele veio. E mesmo estando, mesmo em outros momentos, ele sendo perseguido, ele sendo julgado pelos outros, não aceito por outros tantos, ele não perdeu a sua identidade. Veja João 13, a partir do verso 2, né? Tendo Jesus, capítulo 13, capítulo 13 a partir do verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas, ou seja, Judas estava ali e já tinha no seu coração que traísse Jesus. Sabendo sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta, colocou a toalha e começou a lavar os pés deles. Mesmo sabendo que estava ali o seu traidor. Ele foi ali e fez o trabalho de um servo, de um escravo. Lavou os pés do seu traidor. Como me manter firme para conviver com pessoas que muitas vezes nos agridem, nos maltratam? São péssimos exemplos para nós, mas não se tornar um deles. Jesus não se tornou ele, não se tornou Iscariotes. Ele sabia quem ele era, a sua identidade estava firme. Por 3 anos Judas andou com Jesus. Foi discipulado, viu grandes milagres acontecerem. Pessoas inclusive voltarem à vida. Mas nada disso mudou sua vida. Ele não permitiu ser influenciado por Jesus. Ele foi influenciado pelo diabo. Por isso, há um parêntese aqui interessante se destacar. Não basta você frequentar uma igreja. É preciso ouvir e obedecer aquilo que Jesus tem nos dito. Aquilo que Jesus nos ensinou. Judas andava com Jesus. Ele frequentava a igreja que Jesus pastoreava. Mas ele não obedecia nada. Ele não vivia aquilo que Jesus ensinava. Se perdeu. Em vez de ser influenciado por Deus para ter uma vida abençoada, transformada, ele foi influenciado pelo diabo e assim foi levado. Se perdeu. Você precisa ter convicção dos valores do Pai, os quais dão direcionamento para a nossa vida.
pois as influências contrárias vão vir. Mas você deve firmar o pé e não se deixar levar pelas más influências, e sim permanecer firme no Senhor. Não se desviar do Senhor, andar em obediência do patrão celeste. E assim teremos vida e vida em plenitude. Entre o anseio de Jó e a alegria de Simeão, na mesa do Pai eu tenho direção para conviver com os iscariotes sem me tornar um deles. A resposta do porquê a família de Deus é o melhor lugar para se estar. Em segundo lugar, eu me torno humilde para servir os que se sentem menores do que eu. Os discípulos, eles reconheciam que Jesus era seu mestre. Eles o reconheciam como mestre e Senhor. E Jesus teve a humildade de servi-los. Esse não foi um dos únicos, o lava-pés, né? Não foi um dos únicos momentos. Mas ele veio e ele enfatiza isso, que ele veio para servir. E ele desafia seus seguidores a terem um coração humilde e se colocarem sempre a serviço dos outros, sem esperar nada em troca. Uma coisa é você fazer algo esperando aplausos, esperando votos, esperando reconhecimento, quem sabe prêmios. Outra coisa é você ajudar sabendo que não receberá nada em troca. Somente sendo grato, somente como ato, uma atitude de ação de graças, porque o Senhor já te abençoou. Sim, é por isso que nós servimos, não para sermos salvos, porque o Senhor já nos salvou. Não são boas obras que nos salvam. Jesus é que nos salva. Nós praticamos boas obras porque nós já somos salvos por Cristo Jesus. Como ato de ação de graças, como forma inclusive de testemunhar na vida dos outros, para que outros também busquem ao Senhor, entreguem suas vidas ao Senhor e sejam alcançados, sejam salvos também. Veja o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar-lhe os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ele levanta-se, sai do seu lugar de mestre, senhor daquela ceia, daquele encontro, e se coloca na posição de servo, de escravo, servindo com humildade a seus discípulos. O Senhor se curva para lavar os pés daquele, inclusive daquele que o trairia, daquele que o negaria também, de outros que o abandonaram depois. Jesus nos ensina com seu gesto que quer direcionar a sua vida para a humildade. É nas pequenas coisas, exercitando-nos nas pequenas coisas, praticando a humildade em pequenos detalhes da nossa vida, é que nós vamos crescer em santidade de vida e servir ao Senhor com alegria. Então, entre o anseio de Jó e a alegria de Simeão, na mesa do Pai tenho direção para conviver com os iscariotes, sem me tornar um deles. Em segundo lugar, eu me torno humilde para servir os que se sentem menores do que eu. Em terceiro lugar, deixo Deus ocupar o lugar dele no trono do meu coração. O que tem ocupado lugar de destaque na tua vida? O que é mais importante para você, para a tua vida? Sem o qual você não consegue viver. Aí eu estou com o meu chimarrão na mão. Tem muitos que dizem, eu não posso ficar sem o chimarrão porque me dá dor de cabeça. Outros dizem isso com respeito do café. Se eu não tomar café, eu não posso viver sem café, porque pode sim. Pode ficar sem o café, pode ficar sem o chimarrão. Você não pode ficar sem Deus. Eu não posso ficar sem o meu vício, é o meu cigarro, é a minha caipirinha, será o que for. Você pode sim, você pode sobreviver sem essas coisas muito bem.
inclusive te faz bem para a saúde ficar sem essas coisas que eu citei. Você não pode ficar sem Deus. Eu não posso viver sem um doce, sem aquele churrasco, sem aquela comida específica. Você pode sim, você não pode ficar sem Deus. O que tem ocupado lugar de destaque? O que tem reinado sobre a tua vida? Quem é Senhor sobre a tua vida? Depois, versículo 12, capítulo 13 de João, do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12, nos diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Observem que nenhum dos discípulos questionou o fato de que Jesus estava voltando e ocupando o lugar de senhorio, de mestre naquela ceia, mesmo depois de ter praticado, feito ali o trabalho de escravo, de servo. Ninguém questionou, porque aquele lugar era ali. Muitos de nós não permitimos que o Senhor ocupe o lugar devido em nossa vida, em nosso coração. Como resultado, vem a dor, o sofrimento, a incompreensão. Como assim tal coisa me aconteceu? Como eu perdi fulaninho? Ele era tão querido, tão especial, ele veio a falecer. Como Deus permite isso? Todos nós, em algum momento, iremos para o Pai. E esse momento, em algum momento, irá acontecer. Nós iremos enfrentar. Mas se a gente estiver firme na fé, o Senhor Deus, Jesus, for Senhor sobre nossas vidas, nós enfrentaremos as perdas, os desafios, os problemas, as enfermidades de cabeça erguida. Mas Jesus precisa ocupar o seu lugar de destaque. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, e nós lemos na versão gaúcha: o patrão é meu pastor, nada me faltará. E aí ele vai falar de poder tirar uma séstia tranquilo, ou seja, descansar. Ele vai falar de não temer mal algum. Por quê? Porque ele anda em obediência ao patrão. E pastor é aquele que orienta, aquele que dá ordem. E as ovelhas, como ovelhas, nós temos que obedecer. E ao obedecer, nós temos vida e vida em plenitude. Mas muito cuidado. O diabo não brinca em serviço. Ele faz de tudo para nos desviar. Ele transforma coisas até boas na nossa perdição. Eu fiz a referência, por exemplo, aos esportes, a jogos, vamos também aos games. Não teria problema nenhum você gostar dessas coisas, você praticar essas coisas. O detalhe é quando isso se torna a tua vida. Não teria problema nenhum você gostar de celebrar as tradições, você fazer parte de um centro de tradições gaúchas. O problema é quando isso se torna a tua vida, quando isso ocupa o primeiro lugar. E assim poderíamos citar outros exemplos. Lembram o que o diabo fez com Eva? Ele fez ela esquecer de todas as árvores, de todo o alimento que tinha naquele jardim, e olhar somente para aquela única árvore, a qual Deus disse: desta árvore, do fruto dessa árvore, vocês não comerão. Ela vira as costas para tudo que Deus colocou ali, aquela fartura, para olhar para uma única árvore, exatamente aquela que Deus disse: dela não comereis. E aquela se tornou a fonte de alimento, a fonte dela ser como Deus. O diabo não brinca em serviço, por isso muito cuidado. Nós precisamos deixar que Deus ocupe
o lugar de destaque em nossa vida. Ele precisa ser Senhor da minha e da tua vida, de nossa vida como igreja. Caso contrário, vem os desafios, vem o sofrimento, a incompreensão. Faça como os discípulos, permita que Jesus ocupe o seu lugar na tua vida, no teu coração. Amém? Então, para você viver no anseio de Jó, eu verei face a face. Na alegria de Simeão, pode levar o teu servo, pode descansar o teu servo, porque eu já vi a salvação. Nós temos a salvação garantida. Quando estamos na mesa do Pai, nossos olhos se enchem de uma esperança viva. E nós somos encorajados, fortalecidos por isso. Na mesa há a direção de conviver com aqueles que nos ofendem, nos traem, como o caso de Jesus, que estava na mesa com Judas Iscariotes, lavou seus pés e não se tornou ele, não se desviou da sua identidade. Na mesa do Pai eu me torno humilde para servir aqueles que serem menores. Eu compartilho, eu sirvo com alegria. E quando eu estou à mesa do Pai, eu permito que Ele ocupe o lugar de destaque. O trono dEle na nossa vida, no nosso coração. Pense nisso e permita que o Senhor continue impactando a sua vida. Se o Senhor estiver ocupando lugar de destaque na sua vida, se você estiver nesse ambiente de família de Deus, onde a palavra é pregada fielmente, onde a oração, a inspiração no sentido de andarmos pelos caminhos do Senhor, é ali que há esperança para mim, para você, para nossos filhos, para as próximas gerações, para nossos queridos. Por isso que nos desafiamos a convidar outros. Sim, no Senhor há salvação. E todos, há lugar para todos junto à sua mesa, a mesa do Pai. Todos somos convidados a essa mesa. Amém, queridos? Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Onde você estiver, se assim desejar, feche seus olhos. Converse com o Pai. Ele está à distância de uma oração. Querido Deus, nós nos prostramos na Tua presença. Te louvamos, te agradecemos por esse tempo que aqui tivemos para lermos, meditarmos na Tua Palavra. Te agradecemos por esse dia que nos concedeste, por esse 20 de setembro. Nós, como gaúchos, temos a oportunidade de lembrar as conquistas, as lutas do nosso povo, e inspirados por estas lutas, pelas suas conquistas, também fazermos a nossa parte hoje, deixarmos o legado de valores, princípios para as próximas gerações. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade que nos concedes. Nós te louvamos pela Tua palavra que nos instrui, que nos lembra que em Ti, junto de Ti, é o melhor lugar para se estar. Na Tua presença, a plenitude de vida. Andando em obediência a Ti, como diz o salmista, nada me faltará, porque eu sou nutrido, eu sou guardado, eu sou protegido. Tuas provisões são derramadas sobre minha vida. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos em obediência a Ti e assim vivermos essa vida em plenitude que Tu nos garantes, que Tu nos prometes. Paizinho, nós Te damos graças e colocamos nossas vidas, cada família que está conectada conosco, cada família que faz parte da Anglicana Santa Semente, nós colocamos sob Teu cuidado e bênção. Guarda, Senhor, protege, abençoa. E de forma especial nós queremos orar por Teus filhos, Rogério, Zulmira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Camila, Leomar, Éder, Lucimar, Elvira, Edenilson, Vivian, Cândida Fermina, Jobes, Leandro de Vargas, pedindo que a Tua bênção
seja derramada sobre cada um deles. A tua bênção da saúde. Assim também nós lembramos, Pai, todas aquelas pessoas que sofrem com a perda de seus queridos, como consequência das enchentes. Aqueles que perderam suas casas, foram desalojados. Que a tua bênção, a tua paz esteja sobre estas vidas, sobre essas pessoas. Pai amado, nós também clamamos, oramos pelo nosso estado como um todo. Tantos desafios. Agora estamos vivendo o contexto das enchentes, mas tantos outros desafios nós temos a superar. A violência, as drogas ceifando vidas de jovens, crianças. Restaura, Senhor, nosso estado. Por isso que nós clamamos, abençoa nosso governador, abençoa os deputados, abençoa todas as pessoas que exercem autoridade neste estado, para que sejam direcionados, inspirados por Ti, para que trabalhem para o bem do Teu povo, porque nós sabemos que toda autoridade vem de Ti. Direciona, inspira aqueles que lideram, que exercem algum tipo de liderança, algum tipo de autoridade em nosso estado, para que seja um estado próspero, abençoado por Ti, e que sim, nós como povo, sejamos um povo forte, aguerrido, lutador, para que o nosso jeito de viver, nossos valores, nossos princípios, nossas façanhas, sim, sirvam de modelo. Inspira-nos, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Estamos muito, muito distantes de Ti, daquilo que Tu esperas de nós. Ajuda-nos a superar nossas limitações, a vencer as tentações e a crescermos em santidade de vida. Tenha misericórdia de nós, socorre-nos, ó Deus. Nós clamamos unicamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Dona Diva, boa noite. Jesus abençoe nossas orações, sempre, sempre em favor de nossas famílias. E lembrando, aqui ao final deste momento de oração, mês de setembro, nós oramos pela vida, oramos pelas famílias, oramos pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Se você não tem orado, comece a orar. Se você já tem orado, aumente um pouquinho mais o tempo dedicado à oração. É tempo de buscar a Deus, é tempo de clamarmos ao Pai, porque Ele é um Pai bondoso e pronto a ouvir as nossas orações. Amém, queridos? Domingo tem culto e, claro, pessoal de longe, aguardo vocês na próxima quarta-feira através desse mesmo espaço. E assim nós compartilhamos esse vídeo aqui pelo Instagram, depois pelo YouTube, Igreja Santa Semente, no Facebook, facebook.com/Anglicano Santa Semente. Se você não nos segue, não se inscreveu em nosso canal, por favor, faça isso. Nos dê o seu joinha, o seu coraçãozinho, né? Isso nos ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!